E a gente recebe agora aqui na nossa programação da BMC News, Kiko Seleguin, deputado federal do PT por São Paulo, para a gente discutir mais sobre toda essa discussão em relação à reforma tributária. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Sei que o tempo é escasso, inclusive está aí em deslocamento, mas agradeço a sua participação na nossa programação. Olá, bom dia a todos os internautas, telespectadores. É um prazer poder estar aqui com vocês e desculpa aí essa coisa de falar em trânsito. A gente entende a agenda apertada. Deputado, quero entender, né, em primeiro lugar, a sua visão em relação a este texto preliminar, vamos dizer assim, né, substitutivo que foi apresentado ontem em relação à reforma tributária lá na Câmara. Algumas discussões, principalmente em relação aos estados, né, que possam deixar de ter ali arrecadações expressivas. Tem toda essa discussão em relação ao fundo a ser criado para suprir, né, essa perda. Você que é deputado aqui pelo estado de São Paulo, a gente sabe que São Paulo tem aí, né, pode vir a ter uma perda de 21 bilhões de reais em relação à arrecadação. Queria entender a sua visão, viu, deputado, e como que você, junto com o partido, está trabalhando sobre essa pauta da reforma tributária. Bom, primeiro que esse é um texto que tem um amplo apoio, pelo menos por hora. Nós estamos falando de um texto que tem diretrizes, ele vai ser discutido ainda nas comissões, em plenário, enfim, mas o escopo, aquilo que é estruturante, tem um amplo apoio da federação, ou seja, dos governadores, deputados, partidos, senadores, especialistas de um modo geral. É claro que o texto, nos últimos 40 anos, todo mundo que se falou em reforma tributária é a favor. O problema é que todo mundo é a favor da sua própria reforma, né? Nesse texto em particular, ele tem uma amplitude, um grande apoio, porque ele quer, inclusive, as perdas de curto prazo estados e municípios com a aprovação dessa reforma, a criação do IVA e o fato, evidentemente, de cobrar o tributo na ponta e não na origem, o que torna o sistema brasileiro completamente rudimentar, cumulativo, injusto e tem atravancado o nosso crescimento. O que deve corrigir essa perda de curto prazo são duas ações. Primeiro, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai incluir não só estados do Norte e do Nordeste, mas todos os estados vão poder ter acesso a esse fundo, que vai ser gerido por governadores e prefeitos, né? Porque, que pese ter estados ricos, tem regiões muito desprovidas de riquezas, né? O estado de São Paulo, por exemplo, você tem aqui na Grande São Paulo regiões inteiras que são muito pobres. Então esse Fundo de Desenvolvimento Regional vai contribuir para diminuir essas desigualdades. E segundo, tem o compromisso garantido em lei do governo de garantir pelos próximos 40 anos de que não vai haver desequilíbrio, ou seja, perda orçamentária nesse período até que os estados e municípios possam se adequar a essa nova realidade. E por fim, estudos mostram que a simplificação tributária, a simplificação desses tributos, o fim da guerra fiscal no Brasil, vai favorecer o nosso setor produtivo. Então, estados industriais vão produzir mais, a expectativa é que o PIB brasileiro possa crescer nos próximos 20 anos, nos próximos 10 anos, de 12% a 20%, só pelo fato da reforma existir, dessa simplificação tributária, oferecer mais competitividade aos nossos produtos e um barateamento do produto no final para o consumidor, que é o que a gente espera com essa proposta. Por isso que ela tem um grande apoio, partidário e federativo. Deputado, inclusive, né, até acompanhando mais sobre este assunto, vi que todos esses governadores, até o próprio Tarcísio aqui, Eduardo Leite também, apoiam, né? Só que há acho que um ponto muito importante que eu acho que vai ser o ponto talvez de maior discussão agora, nesses próximos dias, afinal, relógio correndo aí, a previsão é dessa votação no começo de julho, é que muitos, até outros governadores, alegam que o Brasil não é um país aí homogêneo e que a questão do fundo vai discutir agora qual vai ser, então, o percentual, né, desse fundo para cada um dos estados. Eu ouvi o próprio Eduardo Leite comentando que, a princípio, estava 1,6 para ele, mas que
seria baixo, que ele vai tentar buscar 2,5. Eu queria entender se internamente aqui no estado, né, de São Paulo há uma discussão em relação a esse percentual do fundo que vai ser destinado para São Paulo, se há também, né, na sua visão, este ambiente político, se chegar a esse consenso em poucos dias, que a previsão é que a votação já aconteça no começo do mês que vem. Essa discussão por parte da bancada paulista, ou seja, que é suprapartidária, não existe nenhum movimento nessa direção. O que tem hoje é um grupo composto por 13 deputados de todos os partidos e setores na Câmara que está conversando com os governadores. O apoio dos governadores à reforma é justamente a garantia que vai haver, por parte da União, a compensação tributária, né? O gasto desse fundo ele vai ser definido pelos próprios governadores e prefeitos. Não é o governo federal que vai interferir, vai ser criada uma Câmara, esse recurso vai ser destinado lá e nessa Câmara vai ser discutido se esse fundo vai se dar em termos de incentivo para algum setor da economia que interesse, ou em investimentos de infraestrutura, ou em investimentos sociais. Então, o bacana desse fundo é que ele vai ter essa particularidade, ou seja, os próprios governadores e prefeitos vão ter autonomia para discutir aquilo que é melhor para cada estado, para cada região do país. Então, isso vai se dar, obviamente, ao longo do processo. Deputado, muito bom dia. Felipe Nascimento falando aqui contigo. Um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. O senhor foi prefeito de Franco da Rocha e conhece bastante a região. E quando a gente fala de uma reforma tributária, tem essa expectativa de que alguns municípios, né, que não tem tanta arrecadação assim, possam ter um equilíbrio ou possam ter uma participação maior, como a gente vem discutindo aqui a questão de um fundo, né? Qual a expectativa com uma reforma tributária para o crescimento econômico de municípios que não tenham tanto acesso ou municípios que não tenham tanta movimentação de tributos e impostos? Isso tende a crescer uma arrecadação, tende a melhorar a situação econômica e financeira de municípios menores e de estados que também não tenham tanta participação assim? O que é estruturante na reforma, Felipe? É a criação do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Nós vamos pegar 5 tributos federais, estaduais e municipal e eles vão deixar de existir, que é o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e... me deu um branco agora, já lembro. Esses impostos todos vão ser criados do IVA e a tributação vai se dar na origem do produto. Como é que funciona hoje? O ICMS, por exemplo, o ISS, você tributa na origem do produto, onde você fabrica, onde você distribui aquele determinado produto. Isso cria ilhas de riqueza. Então, quando você tributa e cumulatividade no tributo, ou seja, você não gera crédito, o município não gera crédito para o estado não gera crédito para a União, então esse produto vai encarecendo e a gente mal sabe o quanto custou de tributo naquele determinado produto, ou seja, quanto maior a cadeia daquele produto, mais caro ele vai custar, mais acumulação de tributos. Quando você cobra na origem, você cobra uma vez só. E aí o município onde você faz a compra, ou seja, onde você gerou a renda, né, ele vai poder ficar com o tributo também. Então a expectativa é que os municípios hoje que não produzem vão receber mais recursos porque o tributo vai ser cobrado na origem, no destino desse produto. Segundo, o Estado muitas vezes faz algum tipo de desoneração de ICMS sem consultar os municípios que têm direito à quarta parte ali da cobrança do ICMS. Então isso vai deixar de existir, porque essa política vai ser feita de maneira centralizada, ou seja, não vai ter mais guerra fiscal entre os estados. Então a expectativa é que os municípios mais pobres, que produzem menos, possam arrecadar mais e oferecer mais oportunidade de políticas públicas na ponta. Mas você vai me perguntar, então os municípios mais ricos vão perder? A princípio, eles serão compensados por esse fiscal, que é obviamente, eles vão arrecadar mais porque o país vai crescer mais em função da simplificação tributária. Por isso que essa reforma tem um amplo apoio, tem detalhes a ser discutido, mas de modo geral ela vai fazer muito bem para o país e para todos os estados e municípios da federação. Deputado, o senhor acha que passa ou pelo menos consegue concluir a votação
no prazo que o presidente Arthur Lira sugeriu, 3 a 7 de julho, comecinho na primeira semana de julho, antes do recesso. Essa é a ideia mesmo? Acha que dá para passar? Essa ideia tem consenso em todos os líderes partidários, o que pode haver, obviamente, algum escape com relação ao plenário. Tem deputados que vão votar ali contra o governo em qualquer circunstância ou contra qualquer coisa que apareça. Mas o importante do prazo, Felipe, é que haja pactuação entre os líderes, para não haver obstrução às votações, para não protelar para depois do recesso parlamentar. Quantos votos a reforma vai ter? Na minha modesta opinião, eu acho que pode passar de 380 a 400 votos. O que é muito importante porque ela vai com força para o Senado Federal, para que no segundo semestre, a partir do compromisso também do Rodrigo Pacheco com essa reforma, que é uma reforma, volto a repetir aqui, do país, de Estado, né? Ela deve ser aprovada o quanto antes para que a gente possa já, nesse novo ambiente, juntando com outras políticas que o governo tem adotado, o novo regime fiscal sustentável, né? O fim da política de preços de paridade internacional da Petrobras, que está barateando o combustível, e isso está ajudando a segurar a inflação. Só vai faltar, na minha opinião, agora uma política de um juros mais civilizado para que a gente possa voltar a ter no país crédito e investimento empresarial e uma desoneração, ou seja, do orçamento público que gasta hoje, deve gastar esse ano 200 bilhões de reais com pagamento de juros, possa ter mais capacidade de investimento. Então eu acho que na Câmara passa agora no primeiro semestre por essas razões que eu coloquei para você. Tá certo. Deputado Kiko Seleguin, muito obrigado pela participação aqui na BMC. Porta sempre aberta para o senhor. Um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, me desculpar mais uma vez aqui pelo trânsito, mas vai ser um prazer poder estar com vocês sempre que for chamado. Valeu, até a próxima. Até logo, deputado. Kiko Seleguin, deputado federal, São Paulo, pelo PT aqui de São Paulo.